Como disse certa vez o filósofo estoico Epicteto, o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Essa ideia única e profunda é o cerne do estoicismo. É uma filosofia que não promete mudar o mundo ao seu redor, mas sim mudar radicalmente a forma como você reage a ele, encontrar uma maneira de manter a paz interior, mesmo quando o mundo exterior estiver em completo caos. E poucos lugares testam essa habilidade como um ambiente de trabalho tóxico. Mas não se trata de conselhos rápidos e da moda. As estratégias que vamos abordar foram testadas ao longo dos séculos e usadas por todos, desde imperadores romanos até líderes modernos. Elas são poderosas, práticas e projetadas para lhe devolver o poder. Neste vídeo, analisamos 10 dessas estratégias estoicas. Cada uma oferece uma perspectiva única e poderosa para ajudar você não apenas a sobreviver, mas também a navegar em um ambiente difícil, com sua sanidade e força intactas. E quero deixar claro, este não é um vídeo passivo, é uma jornada interativa. Quero que você participe. Compartilhe suas próprias experiências e perspectivas nos comentários enquanto analisamos essas estratégias juntos. Vamos começar. Um dos pilares da filosofia estoica, e talvez a ideia mais libertadora que ela oferece, é a sabedoria de saber o que você pode controlar e o que não pode. Em um ambiente de trabalho tóxico, essa única estratégia pode mudar completamente o jogo. Vamos decompô-lo. O que você pode, na verdade, controle. Você controla suas ações, suas reações, seus pensamentos e sua atitude. Você decide como responderá a um comentário negativo. Você escolhe como abordar uma tarefa estressante. Você tem o poder de manter sua integridade e perspectiva, mesmo quando tudo ao seu redor parece caótico. Agora, o que você não pode controlar? Você não pode controlar o comportamento dos outros. Você não pode controlar as decisões do seu gerente. Você não pode controlar as fofocas do escritório ou a cultura geral da empresa. Essas coisas estão simplesmente fora da sua influência direta. E aqui está a chave. Quando você para de desperdiçar energia preciosa lutando contra o que não pode mudar, e, em vez disso, concentra esse foco naquilo que você pode. Você se liberta de muito estresse e ansiedade. Você se capacita a tirar o melhor proveito até mesmo das piores situações. Ao se concentrar incansavelmente no seu próprio círculo de controle, seu esforço, sua resposta, sua conduta, você constrói uma fortaleza interior. Você pode navegar pela toxicidade sem deixar que ela o envenene de dentro para fora. Isso nos leva à nossa próxima estratégia vital: desapego. Agora, quero que você imagine o seguinte. Imagine-se como uma ilha inabalável, no meio de um mar tempestuoso. As ondas quebram, o vento uiva, mas você permanece firme, calmo, completamente intocado pelo caos ao seu redor, que é o poder do desapego estoico. Mas sejamos claros, não se trata de se tornar frio, indiferente ou reprimir suas emoções. Trata-se de escolher conscientemente separar sua paz interior das circunstâncias externas que você simplesmente não pode controlar. Em um ambiente de trabalho tóxico, essa habilidade é essencial. Desapego significa entender que o caos, a negatividade, o estresse, tudo isso está fora de você. E por estar fora de você, não precisa ser removido dentro de você. Trata-se de se manter firme na sua própria calma, recusando-se a deixar que a turbulência ao seu redor dite o clima dentro de você. Pense nisso como construir um escudo emocional. Ele protege você dos constantes ataques e flechas de um ambiente difícil. Ao praticar o desapego, você está fazendo uma declaração poderosa. Minha paz de espírito não está em negociação. Ela é minha e eu a coloco em minhas próprias mãos, não nas mãos de um chefe tóxico, de um colega fofoqueiro ou de uma cultura caótica.
Ao aprender a se desapegar, você mantém sua clareza, sua calma e seu poder, não importa quão tóxicas as coisas estejam ao seu redor. E isso nos leva perfeitamente à nossa próxima estratégia, que é a parceira natural do desapego: a aceitação. Vamos mergulhar em uma das práticas estoicas mais profundas e muitas vezes mal compreendidas: a aceitação. Agora, no sentido estoico, a aceitação não significa resignação. Não se trata de desistir, render-se ou simplesmente tolerar passivamente uma situação ruim. Trata-se de algo muito mais poderoso. A verdadeira aceitação consiste em ver a realidade com olhos claros e firmes, e então aprender a trabalhar com ela e não contra ela. Imagine uma árvore imponente em meio a uma tempestade violenta. Ela não se mantém rígida e tenta resistir ao vento. É assim que ela se quebraria. Em vez disso, ela se curva. Ela balança, aceita a força do vento e usa essa mesma energia para fortalecer suas raízes e construir uma resiliência incrível. É assim que se manifesta a aceitação em um ambiente de trabalho tóxico. Não significa tolerar maus tratos ou se tornar complacente. Significa reconhecer corajosamente o ambiente como ele é. Entender sua dinâmica tóxica sem adoçá-la ou viver em negação. Somente quando você para de lutar contra o isso não deveria estar acontecendo. Batalha, você pode começar a formular estratégias inteligentes e eficazes para navegar por ela. A aceitação remove a venda. Ela permite que você veja a situação como ela realmente é, não como você teme que seja ou gostaria que fosse. Essa visão lúcida é a sua base. É o trampolim essencial que lhe permite fazer mudanças construtivas a partir de uma posição de força, não de ilusão. E essa prática poderosa nos leva diretamente à nossa próxima estratégia. Vamos falar sobre uma das ferramentas mais poderosas que você tem, especialmente em um ambiente difícil: o poder de permanecer presente. Os antigos estoicos compreendiam uma verdade fundamental: o passado já se foi e o futuro ainda não chegou. O único momento sobre o qual realmente temos controle é o agora. Em um ambiente de trabalho tóxico é muito fácil se perder. Você pode passar horas remoendo um comentário áspero de ontem ou se preocupando ansiosamente com uma reunião que ainda está a uma semana de distância. Mas, ao fazer isso, você está entregando sua preciosa paz a coisas que não pode mudar. Agora, imagine uma abordagem diferente. Imagine concentrar-se completamente na única tarefa à sua frente. Mergulhar nela tão completamente que o barulho do passado e a ansiedade do futuro simplesmente desaparecem em segundo plano. Aqui mesmo, no momento presente, você pode encontrar uma profunda sensação de calma, mesmo no meio do escritório mais tempestuoso. Não se trata de ignorar os problemas ou fingir que eles não existem. Trata-se de lidar com eles à medida que surgem, não pegando emprestado os problemas de amanhã ou carregando o peso de ontem. Lembre-se, o momento presente é a sua arena. É o único lugar onde você pode realmente agir, fazer escolhas e exercer controle real. Ao se ancorar firmemente no agora, você elimina a maior arma do ambiente tóxico, sua capacidade de sequestrar sua mente e roubar seu foco. Quando você domina a habilidade de permanecer presente, você recupera seu poder e sua paz. À medida que continuamos nossa jornada na sabedoria estoica, chegamos a uma de suas práticas mais transformadoras: o poder da reflexão. A filosofia estoica não nos pede apenas para olhar para fora, para o caos do mundo. Ela nos incentiva fortemente a olhar para dentro, a segurar um espelho para nossos próprios pensamentos, nossas reações e nossos impulsos mais profundos. Em um ambiente tóxico, é muito fácil se deixar levar pela corrente de negatividade, reagir sem pensar, deixar que as ações dos outros ditem todo o seu estado emocional. Mas e se você pudesse apertar o botão de pausa? É aqui que entra a reflexão.
Trata-se de se afastar conscientemente da tempestade e se fazer as perguntas difíceis. O que especificamente desencadeia meu estresse aqui? Como eu realmente reagir diante de provocações ou adversidades? Estou entregando minha paz ao mau comportamento de outra pessoa? Esta prática não se trata de autojulgamento ou autoflagelação. Trata-se de adquirir compreensão. É uma auditoria silenciosa e honesta do seu próprio mundo interior. A reflexão permite que você examine suas respostas com clareza para ver quais vieram de um lugar de sua própria escolha controlada e quais foram apenas reações automáticas arrancadas de você por forças externas. Esta é a sua oportunidade de aprender, crescer e mudar radicalmente o seu papel nessa dinâmica. É assim que você deixa de ser um passageiro em uma viagem turbulenta e se torna um navegador habilidoso, capaz de navegar pelos mares tempestuosos de um ambiente de trabalho tóxico com intenção e força. Por meio da reflexão consistente, você adquire insights inestimáveis sobre seus próprios padrões. Você aprende a antecipar seus gatilhos, a escolher suas batalhas e a proteger sua paz. Esse autoconhecimento se torna sua bússola, sua ferramenta mais confiável para navegar pela toxicidade sem deixar que ela o guie. À medida que nos aprofundamos nas estratégias estoicas, chegamos ao cerne da própria filosofia, o compromisso inabalável com a virtude. Os estoicos não viam a virtude apenas como uma boa ideia. Eles a consideravam o bem supremo, o próprio propósito da vida. E em um ambiente de trabalho tóxico, esse princípio se torna seu escudo mais poderoso, um farol de integridade que atravessa o caos circundante. Mas o que virtude realmente significa aqui? É muito mais do que apenas ser uma boa pessoa. Trata-se de fazer uma escolha consciente e diária para alinhar seus ações com o seu mais profundo valores. Trata-se de defender o que é certo, mesmo quando é difícil ou impopular. Trata-se de se recusar a comprometer seus princípios por uma vitória a curto prazo, ou simplesmente se encaixar em uma cultura corrosiva. Trata-se de autenticidade radical. Trata-se de ser fiel a quem você é em sua essência. Não importa quais pressões ou provocações circulem ao seu redor. Os estoicos viam a virtude como a armadura emocional suprema. Embora você não possa controlar a negatividade dos outros, você tem controle absoluto sobre seu próprio caráter. Ao aderir às suas virtudes, sabedoria, coragem, justiça e temperança, você protege seu eu interior de ser envenenado pelo ambiente. Você declara que seu valor não é determinado pelo seu local de trabalho, mas pela sua conduta nele. Lembre-se da crença estoica fundamental. Não podemos controlar eventos externos, mas sempre controlar nossas respostas. Ao escolher a virtude, você escolhe a si mesmo. Você permanece ancorado na sua verdade, completamente independente da tempestade que acontece ao seu redor. Esse compromisso firme constrói uma base inabalável de autorrespeito que nenhum colega tóxico ou dia ruim poderá tirar de você. Vamos falar sobre um verdadeiro pilar da filosofia estoica, a resiliência. Esta é a nossa capacidade fundamental de suportar, adaptar-nos e recuperar-nos das provações e dificuldades que o trabalho e a vida inevitavelmente nos impõem. Os estoicos acreditavam que a resiliência não é uma característica inata, é mais como um músculo. E como qualquer músculo, ela se torna mais forte, resistente e confiável a cada vez que você a utiliza. Diante de um ambiente de trabalho tóxico, essa resiliência se torna seu escudo. É o que lhe permite resistir à tempestade, manter-se firme e com os pés no chão, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Não se trata de fingir que a dificuldade não existe. Trata-se de olhar diretamente para a adversidade, reconhecer sua presença e então fazer a escolha consciente de persistir, sem considerar.
Um verdadeiro estoico entende que desafios não são punições aleatórias, são parte inerente da experiência humana. Ele não os vê como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento, de aprendizado, de forjar um caráter inquebrável. Essa simples mudança de perspectiva pode transformar completamente a sua experiência. O ambiente de trabalho deixa de ser apenas uma fonte de estresse e passa a ser um campo de treinamento. Cada deslize, cada obstáculo, cada dia difícil se torna mais uma repetição, mais uma chance de fortalecer sua determinação. E lembre-se, resiliência nunca foi sobre nunca cair. É sobre o compromisso inabalável de se levantar, toda vez. Então, quando você enfrentar a próxima onda de adversidade no ambiente de trabalho, este é o seu chamado para se manter firme, para se aprofundar, para se manter resiliente. Porque essa força praticada é o que lhe permite não apenas sobreviver à toxicidade, mas também emergir dela mais forte do que era antes. Os estoicos eram mestres absolutos de uma habilidade crucial: inverter o roteiro. Eles tinham uma capacidade incrível de mudar a perspectiva e ver qualquer situação de um ângulo completamente novo e, muitas vezes, libertador. Trata-se de mudar a narrativa interna da sua mente. Em um ambiente de trabalho tóxico, é muito fácil ficar completamente atolado na negatividade, no estresse e na frustração. Mas e se você pudesse mudar radicalmente a forma como você visualizar esses mesmos desafios? Imagine por um momento que você é um escultor e essas dificuldades que você enfrenta, elas são o seu bloco de mármore. Sim, o mármore é duro, é inflexível, é difícil de trabalhar, mas também é a sua matéria-prima, a sua única chance de criar algo verdadeiramente belo e forte. Cada desafio, cada interação desconfortável, cada momento de atrito é mais um golpe de cinzel. É mais uma oportunidade de lascar a aparência áspera e revelar a obra-prima resiliente e capaz que existe dentro de nós. Agora, isso não significa que você ignore a toxicidade ou finja que ela não existe. Significa que você a reconhece plenamente e, então, faz uma escolha poderosa: encará-la como uma oportunidade. Você conscientemente reformula a dificuldade como sua professora. Uma professora dura e implacável, talvez, mas que está guiando você diretamente para uma maior resiliência, uma sabedoria mais profunda e uma força inabalável. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a nossa interpretação deles. Sua perspectiva é tudo. Ela tem o poder de transformar um obstáculo em um trampolim e um problema em sua maior oportunidade. Vamos falar sobre uma estratégia que os estoicos não apenas praticavam, mas reverenciavam: a resistência. Os antigos estoicos não viam as dificuldades como algo a ser evitado a todo custo. Viam-nas como a forja essencial para a construção de um caráter inquebrável e de uma profunda força interior. O filósofo Sêneca captou isso perfeitamente quando disse: uma gema não pode ser polida sem atrito, nem um homem aperfeiçoado sem provações. Mas em um ambiente de trabalho tóxico, sejamos bem claros, a resistência faz não significa suportar silenciosamente os maus tratos ou resignar-se à negatividade sem fim. Em vez disso, a verdadeira resistência estoica consiste em manter-se firme em seus valores quando a adversidade surge. Trata-se de usar conscientemente cada desafio como uma oportunidade para se tornar mais forte, mais resiliente e mais firme do que antes. É a arte de transformar a energia negativa do seu ambiente em combustível para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Pense nisso como um treinamento de resistência para a sua alma. Assim como levantar pesos quebra as fibras musculares para que elas se reconstruam mais fortes. Enfrentar as dificuldades no ambiente de trabalho desenvolve sua força mental e emocional.
Não se trata de ficar insensível ou imune à toxicidade. Trata-se de desenvolver a força poderosa para navegar por ela com graça, clareza e compostura inabalável. Lembre-se disto: cada dificuldade que você enfrenta não é um castigo, é uma oportunidade. É a sua chance de cultivar uma versão mais profunda e resiliente de si mesmo, que nenhuma circunstância externa pode abalar facilmente. É assim que a resistência se torna seu escudo. É a força praticada que lhe permite não apenas resistir à tempestade de um ambiente tóxico, mas também emergir dela polido, refinado e inegavelmente mais forte. E agora chegamos à nossa estratégia estoica final, e talvez a mais crucial: o princípio da sabedoria. No sentido estoico, sabedoria é muito mais do que apenas ter conhecimento ou informação. Trata-se de cultivar uma compreensão profunda e prática do que é verdadeiramente bom, do que é verdadeiramente prejudicial e, o mais importante, do que é simplesmente indiferente. É o discernimento supremo. Nas águas turvas e confusas de um ambiente de trabalho tóxico, essa sabedoria se torna sua luz guia. Ela te capacita a se destacar do ruído e enxergar as coisas com uma clareza impressionante. Ajuda você a distinguir instantaneamente o que realmente importa do que é apenas um drama trivial. Permite que você veja o jogo mais profundo em jogo, além das fofocas superficiais e das disputas por poder. A sabedoria é a bússola que mantém você orientado em direção ao seu verdadeiro norte, seus valores essenciais, mesmo quando os ventos da política do escritório sopram ferozmente, tentando desviá-lo do curso. É o escudo que protege sua mente das flechas venenosas do cinismo, do desespero e da amargura que um ambiente tóxico dispara constantemente em sua direção. E é a espada que você usa para cortar as ilusões, as histórias que contamos a nós mesmos por medo ou insegurança, que muitas vezes obscurecem nosso julgamento e nos desviam do caminho. Com essa sabedoria cultivada, você deixa de ser um participante passivo, reagindo a cada provocação. Você se torna o autor calmo e estratégico da sua própria experiência. Você pode fazer escolhas lúcidas sobre como se envolver, quando se manifestar e quando conservar sua energia. Você navega pela toxicidade não evitando-a, mas compreendendo-a e lidando com ela com propósito e equilíbrio. Ao concluir, lembre-se disto. O grande imperador estoico Marco Aurélio escreveu certa vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E esse é o cerne do que exploramos juntos hoje. Percorremos estas poderosas estratégias estoicas. Entender exatamente o que está sob seu controle, dominar a arte do desapego, praticar a aceitação radical, permanecer presente no momento, comprometer-se com a reflexão, viver com virtude, desenvolver resiliência, mudar sua perspectiva, perseverar com graça e, finalmente, ancorar tudo isso na sabedoria. Mas sejamos claros, estas não são apenas uma lista de dicas de sobrevivência. Trata-se de um roteiro para mais do que apenas sobreviver a um ambiente de trabalho tóxico. É um roteiro para prosperar nele. Estes princípios abordam uma transformação fundamental, uma transformação da sua mente, das suas visões, das suas ações e, por fim, de todo o curso da sua vida. Esta jornada não se trata apenas de suportar dificuldades. Trata-se de aprender a transformar a adversidade em vantagem, a encontrar clareza profunda em meio ao caos e a forjar uma força inabalável a partir da sua luta. Então, agora começa a parte mais importante. É a sua vez de tirar esses princípios da tela e colocá-los em prática, de vivê-los, respirá-los e incorporá-los todos os dias. Sua missão é transformar seu ambiente de trabalho de um campo de batalha exaustivo em seu próprio campo de treinamento pessoal para crescimento e caráter inabalável. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada profunda.
Esperamos sinceramente que estas estratégias estoicas o capacitem não apenas a sobreviver, mas também a prosperar genuinamente em qualquer ambiente que enfrente. Se isso ressoou com você, inscreva-se e ative o sininho para receber mais conteúdo diário, criado para te animar e fortalecer todos os dias.